desde 2011 que a União Europeia quer estabelecer uma série de linhas de atuação claras sobre a poupança e eficiência energética em edifícios de interesse cultural, dadas as suas singularidades. Com este objetivo, surgiu em 2018 a norma europeia 16.883, Guia para a Melhoria da Eficiência Energética dos Edifícios Históricos, transposta para a Espanha como a norma da União Europeia. Este regulamento precisa, no entanto, de ser complementado com questões práticas para a realização da reabilitação energética e é esse o objetivo do projeto RENPART 2. RENPART 2 é a continuação natural de um projeto anterior chamado RENPART, Reabilitação Energética de Edifícios de Interesse Patrimonial, que ocorreu entre os anos 2010 e 2012, onde se desenhou uma metodologia, um guia para delinear ações para melhorar a eficiência energética neste tipo de edifícios. Con la que poder pautar qué acciones para mejora de eficiencia energética se hacían en este tipo de edificios. Foram selecionados 7 edifícios em RENPART 2, 4 em Espanha e 3 em Portugal. Em Espanha foram a Colegiata de Vila Garcia de Campos, na província de Valladolid, o Palácio Episcopal de Astorga, nesta localidade leonesa, o Palácio Moctezuma ou a Casa de los Cornejos, em Ciudad Rodrigo, e o Castelo de La Mota, também aqui na província de Valladolid. Do lado português foram selecionados a Fortaleza de Almeida, o Museu da Casa do Abade de Bassal, em Bragança, e a sede de Vila Real. A metodologia RENPART estabelece um método de trabalho inovador que permite detectar e quantificar as medidas de eficiência mais apropriadas a aplicar em cada edifício. Dados os valores culturais destes edifícios, aplicam-se técnicas de medição não intrusivas na sua caracterização e ferramentas de simulação para a avaliação do seu efeito. Esta metodologia consiste em 3 etapas fundamentais, sendo a primeira delas a obtenção de um modelo energético inicial a estudar. Esta caracterização leva a uma caracterização geométrica, ou seja, faz-se uma cópia virtual o mais realista possível do edifício no computador para fazer simulações, testes, etc. E também há uma caracterização das instalações e dos consumos. Analisam-se faturas, visitam-se as instalações, como funcionam, a adequação que têm ao local, etc. Como segundo passo, faz-se uma investigação sobre que ações de melhoria relativamente a esta caracterização se poderão propor para cada um destes edifícios. Em terceiro lugar, faz-se uma simulação dessas ações de melhoria para ver qual o impacto real que teriam se futuramente se pensasse aplicá-las. Para a realização, a análise energética dos diferentes casos, deve-se visitar e documentar cada um dos imóveis. Dentro desta fase de planeamento, recolhem-se dados sobre a energia consumida para satisfazer as necessidades de conforto térmico e iluminação. Além de outros dados mais gerais, como o horário de utilização, o tipo de utilização e a faturação térmica, que permitem estabelecer as curvas de procura e a modulação energética de cada caso. De acordo com o procedimento a seguir, são efetuadas 2 ações importantes, a inspeção e a avaliação. Em primeiro lugar, a inspeção reúne informações sobre as diferentes partes do edifício, a descrição do interesse cultural, as intenções do seu proprietário e as oportunidades de conservação que dispõe. Em segundo lugar, a avaliação analisa a utilização do edifício, a documentação estrutural, a eficiência energética e a qualidade geral do ambiente interior. Ambos os processos ajudam a compreender melhor o funcionamento do edifício e fornecem dados para criar uma análise mais completa. Em todos os edifícios, nos 7 pilotos, tem de haver uma melhoria nas envolventes, nas janelas, nas portas, todo este tipo de acessos ou de lugares onde ocorrem perdas significativas de calor, onde tem que se otimizar a eficiência energética. Na maioria dos casos, não se dispõe de informações viáveis, nem a nível da construção, nem em relação às instalações, materiais utilizados, características térmicas, etc. Para ultrapassar estes inconvenientes, a metodologia RENPART
aconselha a combinação de técnicas não intrusivas na obtenção desta informação, como a digitalização 3D, técnicas de medição de infravermelhos e termofluxometria. Para complementar a caracterização da envolvente, tem que se realizar a caracterização das instalações energéticas, o que requer combinar as informações de padrões genéricos de comportamento dos equipamentos com os dados fornecidos pelos fabricantes, sem esquecer as informações fornecidas pelos gestores de cada edifício. Foi utilizada a impressão a laser ou fotogrametria tridimensional para se obter a réplica virtual do edifício. Inclusive avalia-se para que pode servir uma técnica ou outra, o que é modelado a partir destas fotografias ou que estas nuvens de pontos fornecidas por laser, conseguindo-se um modelo adequado do edifício para que possa ser utilizado, sobretudo, nos novos padrões BIM. E mais especificamente a aplicação que o BIM, particularmente para o património cultural, chamada HBIM, que é muito diferente como é o património da construção. Empregou-se a termofluxometria para caracterizar um pouco qual é a transferência de calor através das paredes destes edifícios. Foi também usada a termografia e a medição do índice de reflectividade, que é um parâmetro que nos é dado para impressão a laser e que está diretamente relacionado com o teor de umidade da parede em que se está a fazer a impressão. Com isso, o que alcançamos é, antes que apareçam estas umidades e que sejam visíveis a olho nu, verificar onde há propensão ou onde poderá aparecer para se aplicar uma manutenção preventiva em vez de corretiva, o que é habitualmente feito em todos os locais. Trata-se, no fundo, de poupar tempo e dinheiro. A avaliação do uso energético atual do edifício fornece um ponto de referência para a identificação da necessidade de medidas de melhoria da sua eficiência. Na metodologia RENPART, esta avaliação é realizada através da criação de um modelo energético completo do edifício e da simulação dinâmica do mesmo através de um software reconhecido internacionalmente. Deste modo, determina-se a evolução no tempo do comportamento previsível do edifício. Na Cartif, desenvolvemos todos estes tipos de técnicas não intrusivas, particularmente no que diz respeito ao tema de adaptação de diferentes planos e diferentes modelos do padrão BIM, toda a questão do uso do índice de refletividade. Tem sido bastante inovadora. Tem sido objeto de diversas publicações com alto índice de impacto a nível europeu e também podemos desenvolver determinados sensores específicos para medições de temperatura, umidade e condições de conforto que juntem a eficiência energética com a conservação preventiva do património. A norma europeia indica a necessidade de elaborar uma lista completa de possíveis medidas a implementar. Segundo a metodologia RENPART, a elaboração da lista poderá ser realizada mediante uma análise de soluções comerciais atualmente existentes e identificar casos de sucesso na sua aplicação das mesmas do património construído. Para isso, é útil dispor uma base de dados com diferentes sistemas. O RENPART está orientado para tornar viáveis as tecnologias que foram aplicadas e ver qual é a sua utilização em qualquer outra simulação que se queira fazer noutro bem equivalente, sabendo-se que os alvos serão mais ou menos no sítio correspondente àquele onde foram feitos os testes iniciais. Se for um castelo, como o Castelo de La Mota, pode ser usado para outro castelo com uso semelhante, para que faça eco das medidas propostas nele, desde que os problemas sejam os mesmos e que se possa extrapolar até certo ponto, mas pode-se generalizar. Os projetos que melhorem o comportamento energético dos edifícios de interesse histórico e cultural requerem, durante a fase de implementação, uma gestão especial e uma monitorização. O RENPART 2 estabeleceu uma pré-regulamentação precisamente aplicável na eficiência energética em edifícios de interesse patrimonial.
Essa pré-regulamentação, que se vai tornar ou já se tornou norma, pelo menos nos 2 países do projeto, Espanha e Portugal, estabelece as bases do que hoje é precedente para que acabe por ser uma norma de aplicabilidade ao nível europeu publicada pelo CEN, Centro Europeu de Normalização. Uma vez conseguidas estas normativas ao nível das simulações, será necessário também conseguir uma homogeneização equivalente relativamente às intervenções, mas isso é o que está para vir.